Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Mais palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então nós completamos a terceira fase da visão gloriosa. Desde dezembro, no aniversário da igreja, 19 foi celebrado. Aí terminamos o altar propício para Deus. Daí completou-se com a unção do grão de mostarda, que o reino do céu é como o grão de mostarda que ninguém dá valor e torna uma grande árvore. Foi liberado estas últimas etapas e, paralelamente, a batalha espiritual, o amor do dinheiro, raiz de todos os males, e não viver no sistema mundano. Então aí completamos várias visões sobre a igreja tornar gloriosa. E com o tempo, Deus havia dado uma ordem. Já até escreveu o livro Metamorfose, na visão da borboleta, que era o mandruvá, virando borboleta, segundo Coríntios 3,18, que de glória em glória somos transformados, a metamorfose, transformas, vem do metamorfos. E aí fizemos aquela primeira literatura desde a visão gloriosa, mas sempre um ataque grande, perseguição, não aceitação. Mas Deus havia falado que Ele veio trazer espada e não paz. A visão dele é gloriosa. Então muitas vezes se prega o evangelho, como está em Filipenses 1,15. Uns vão pregar por comércio, por fingimento, competição, por heresia, por legalismos ou por visões humanas, vã filosofias, mas devemos pregar segundamente Cristo. Então isso tem sido ministrado para a igreja tornar gloriosa, porque não pode fazer nada sem se revelar. Aí chegou um certo momento que estava Deus mostrando o significado da visão que Ele deu da escada, que desde que havia dado a conversão, não parava de ver uma escada. Então aí começamos a falar até dos degraus de fé, mas houve um ataque tão grande, que até paralisou a confectura do livro, e aí Deus foi trazendo mais revelação. O que vamos falar agora, porque praticamente está pronto, é a quarta etapa da visão gloriosa. É nesta visão da escada que vai propiciar o avivamento. Por quê? Porque a escada tem que ter a base dela, o primeiro degrau, que é o caráter, a identidade, a fé em Cristo, a certeza da fé, a salvação em Cristo. Sobre ela é que vai aumentando os degraus de fé para ter um grande avivamento. Então pela manhã muitos vieram, mesmo com o tempo chuvoso, e já começamos a liberar o que Deus mandou. Então até na primeira Santa Ceia domingo, vamos nos aprofundar agora na palavra completa dos degraus de fé, que quando começou a ser falado, foi um ataque muito grande, foi até paralisado, e nenhum livro pode ser editado, porque o primeiro causou uma certa perseguição ministerial, por ter falado que temos que orar para morrer, orar no Espírito para desenvolver o homem interior. Então houve um combate gigantesco para com esta palavra, mas é o que Deus tem mandado anunciar a igreja tornar gloriosa para um grande avivamento. Então a leitura que vai ser sequencial, que já começou na manhã de hoje, segue até domingo na primeira Santa Ceia. Nós vamos então ler na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, começando no verso 4, que é a parte que vai ser aprofundada. Você de antemão vai ter revelações do que já está escrito no livro, como as revelações de Deus para a igreja gloriosa, mas é a base do avivamento continuar. O primeiro degrau, basicamente, é o que foi pregado. Então vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 4. Diz o seguinte: tendo dado grandiciosas promessas, preciosas promessas a nós, na Bíblia Monfort diz que é a herança que o Senhor nos deu, que é as suas promessas, a sua herança, que é traduzido por herança, co-herdeiro em Cristo, para que por ela fiqueis participantes, ou naturalmente tenhais a natureza de Deus, ou a vida de Deus dentro de nós, ou a semelhança de Deus em nós, havendo escapado da corrupção que pelos desejos da raça adâmica contaminada há nesse mundo, influenciado
pelo inimigo, que na Bíblia Monfá diz que o mundo jaz do maligno, que na sequência de João. E vós também, então, pondo nisso mesmo a certeza que são herdeiros das promessas em Cristo, e já sabeis que sois chamados para a natureza de Deus, então nisso mesmo, vós com todo o vosso cuidado, acrescentai ao primeiro degrau, que é a fé em Cristo, acrescentai então a bondade. Em outras Bíblias está a virtude. E após alcançar a virtude, virá então, que virá o conhecimento maior ainda das revelações de Deus. E quanto mais conhece a Deus, virá temperança, calma interna, andando cada vez mais temperante, que levará a ter longanimidade, paciência em todas as situações, para não pecar em mais nada. E então tornarão a pessoa tão piedosa, que é se colocar no lugar dos outros, com grande amor, e grande amor às pessoas, e este amor vai desenvolver para o amor de Deus, o amor ágape, que Deus é o próprio amor, completando então em vós a natureza divina. Então podeis assentar, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então muitos já acompanharam, que já foi então ministrado em parte os degraus de fé, mas ele foi paralisado, como falamos, que no momento que a igreja recebeu a ordem de pregar a igreja gloriosa, houve luta, labuta, mas Jesus veio trazer espada e não paz, para trazer a mensagem dele. Mas por que traz tanta dificuldade? E em outros locais não tem tanta dificuldade? Porque quando o evangelho está contaminado, o inimigo tem maior facilidade de destruir e levar as pessoas à condenação, porque a visão é o campo de trigo puro, virando pessoas. Mas nós já falamos que o trigo pode ser atacado por coró, por percevejo, por erva daninha, por joio, que vai afetando o trigo. Então a pessoa pode crer em Jesus, mas pode estar contaminado, e se ele não arrepender, como está nas cartas de Apocalipse, 7 cartas, também 7 formas de pregar o evangelho, 6 foram repreendidas, mas a igreja de Filadélfia guardou a palavra do caráter e foi guardada da tentação. Então é pregar segundamente Cristo. Então aí vai as pessoas desenvolvendo o caráter. Mas chegou em certa etapa que Deus sempre falava de uma escada. Então entendemos a escada como Deus falou com Jacó, que subia anjos e descia anjos do céu na escada, como a bênção de Deus vindo do céu para a terra, como também em relação a Pedro, que a vida cristã é como subir degraus de uma grande escada para chegar no ápice dela. Então aí Deus foi trazendo as revelações dos degraus de fé, que já será em breve editado para todos lerem e saber mais detalhes ainda, mas nós já vamos liberar o que Deus deu em maiores detalhes, porque essa parte agora geralmente é entendida como a parte que vai trazer colheita para cada um. Por quê? Porque quando Pedro escreve esta passagem, ele declara: vós já querem realmente ser participantes da natureza de Deus, então largue aí as concupiscências da raça adâmica desse mundo e comece então diligentemente, com cuidado, sobre a vossa fé que já foi dada. Por isso que fala primeiro degrau. O primeiro degrau é tudo isso que foi pregado nesses 3 anos: caráter, identidade, personalidade em Cristo, a morte do homem adâmico. Isso é a fé em Deus. Isso que é o primeiro ponto do evangelho. Jesus veio pregar a morte do homem adâmico e nos transformar. É a primeira parte da fé. Então muitas vezes as pessoas que estão nas igrejas estão começando a primeira parte da fé, crê em Jesus, mas não parte para o outro degrau. Então aí o que vai ocorrer? As pessoas vão ficar dependentes do apóstolo, do bispo, do missionário, para ficar sempre orando. E aí vai sendo enganado, porque se na primeira fé, no primeiro nível, não tiver uma realidade completa, aí as pessoas vão ficar pensando em fé só crer em Deus e alguém orar e ter bênção. Aí pode ser enganado por comércio, por vanglória, por fingimento, por legalismo, por evangelho de competição, por eventos só humanos. Mas quando a pessoa está no primeiro degrau, e ele é o degrau fundamentado, porque está
Paulo escrevendo em Coríntios 2, sobre Cristo está fundamentada a vossa fé. É o primeiro degrau, fundamentada em Cristo. Então, no caráter, identidade, personalidade, morte adâmica, o homem adâmico não dominar mais, o caráter transformado, o altar preparado, tudo isso é exaustivamente falado. Então, quando chega nesse nível, o altar preparado, diligentemente, com cuidado, com todo carinho, você deve acrescentar a esta fé, essa base, para o segundo degrau, que vai levar a conquistas inéditas. Mas por enquanto a maioria de nós está no primeiro degrau, e geralmente no primeiro degrau a fé pode ainda contaminar com outros tipos de evangelho. Então você vê muitas pessoas falando de cura, de milagre, de arrumar emprego, muitas vezes começa um ano, só fala de riqueza, só de conquista, só de um ano melhor, só de querer o bem da vida. Muitas vezes essa fé, ela está focada no homem. Por isso que a fé fundamental é baseada em Cristo. Quando a fé está pura, aperfeiçoada, pode subir para o segundo degrau, que vai aí, além de você ter bênção, levar bênção para outros. Então é a visão que Deus tem dado, que o avivamento vai ocorrer se a igreja estiver baseada no fundamento que é Cristo, na fé fundamental em Cristo e pura, a fé agradável a Deus. Então tem vários tipos de fé. A pessoa pode crer, mas o evangelho pode estar contaminado com pulgão, com percevejo, com joio. Mas se a fé está pura em Cristo, consequentemente a pessoa vai sendo mudada, transformada, a bênção vai o seguindo. Então veja que Pedro declara que a visão, na realidade, é alcançar a natureza de Deus. A natureza quer dizer a finalidade de nos assemelhar ao Criador, sermos semelhança dele. Pedro escreve que teremos então a natureza de Deus, subindo os degraus de fé diligentemente, não vivendo mais na forma corrupta desse mundo e da raça adâmica. Então a bênção vem no primeiro degrau. Geralmente a pessoa tem bênção, porque ele está crendo em Jesus. Mas se ele não sair do primeiro nível, ele pode se contaminar, porque pode ouvir vários tipos de mensagem, e a pessoa pode se enganar, pensando que só porque falou Jesus já está abençoado. A visão é o campo de trigo puro. Se tiver contaminação, fica naquele nível e não sai para outro nível. Por isso que você vê, as igrejas sempre fazem os mesmos votos, a mesma campanha, passa ano, está sempre o apóstolo orando, o bispo, missionário, o pregador, sempre fazendo o mesmo tipo de profissão de fé, crendo, mas não sobe os degraus de fé, não faz um voto de agora é tempo de chegar à maturidade, à perfeição em Cristo, de ter a natureza de Deus. Não, continua sempre as mesmas petições, porque o evangelho se contaminou. Mas como Deus falou que tem que subir os degraus de fé, é a etapa que leva a ter avivamento. Então o avivamento ele começa pela necessidade humana. A necessidade, a pessoa está doente, enfermo, quer casamento, quer noivado, então ele vai para uma igreja, procura um noivo, vai para outra, procura emprego, a pessoa desespera, vai atrás de um profeta, é a fé. Mas não quer dizer que estará agradando totalmente a Deus, ele está querendo a necessidade dele suprida. Então aí a pessoa pode ter bênção em qualquer lugar, ele pode crer, ele pode buscar, ele pode aceitar, mas é o nível inicial. E aí se a pessoa purificar, ele passará para outro nível. Então nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então o nível inicial de fé é o primeiro degrau, é o chão. Mas vai subir um segundo degrau, vai passar para o segundo nível. Então pela manhã nós falamos que quando uma pessoa sobe uma escadaria íngreme, uma escadaria de andar, ou uma escada de trabalhador, geralmente existe a lei trabalhista, que é titularizada a lei de segurança do trabalho. Então vamos supor uma escada, que sempre na visão mostra uma escada, não de prédio ou de corrimão, mas uma escada mesmo de pequenos degraus que vai subindo. Então geralmente uma escada, ela precisa de quê? De segurança. A pessoa está no primeiro nível, no chão, ele vai subir o segundo degrau. Então o que é exigido? Que ele amarre um cinto de segurança na escada e que ele tenha pernas fortes, porque vamos supor que vai subir 60 metros, 50 metros para subir numa torre,
ele tem que ter pernas fortes, tem que ter esforço e dedicação. E tem uma lei muito clara na medicina, que quem vai subir escada e ficar olhando para baixo, ele pode dar tonteira. Tem que estar sempre olhando para cima e levantando o cinto e pernas fortes. Então, trazendo isso para o mundo espiritual, é simples entender. A pessoa tem Jesus, o caráter está sendo mudado, transformado, a fé em Cristo, ele está purificado. Então o próprio Espírito de Deus vai falando: suba mais um degrau, diligentemente, com carinho, com dedicação, senão ele vai ficar sempre no primeiro nível. Fé, só campanha para ficar rico, campanha para dar sacrifício, campanha para casamento, e correndo atrás do apóstolo, do bispo, e corre o risco de ficar para trás. Vai ficando igreja louca, que tem fé, mas não prossegue na natureza de Deus, porque o objetivo do cristão é alcançar a natureza de Deus, subindo os degraus da fé. Mas a base é o que foi pregado. Então esse ano que foi pregado, anterior, é o primeiro degrau. Não foi pregado nada anormal, foi a primeira fase que demorou esses níveis. E veja que resistência que foi para não deixar pregar, para não tornar a igreja gloriosa, contradição contrária, perseguição, abandono, traição, distrato, tudo isso para não nem sair do primeiro nível aperfeiçoado, mas temos que ir adiante. Então veja bem que Pedro então escreve sobre a vossa fé santíssima, a fé pura em Cristo. Então agora diligentemente acrescente a bondade. Então você vai subir uma escada, você já tem que estar com o cinto de segurança preso na escada, e você tem que estar com pernas fortes para subir, porque se ficar com tremedeira, com medo de altura, não vai subir. O medo de altura é a raça adâmica com medo da glória de Deus, de medo do céu, da presença do Pai. Então a pessoa já está trêmulo, sinal que não está preparado. Segurança é a palavra, você está firme que a palavra é verdadeira. Segurança em Deus, não é viver por sentimento, pelo que a cabeça diz, pelo que a pessoa falou, pelo que o outro falou. Segurança no que Deus determinou na sua palavra. Qualquer incerteza não sobe. Então a pessoa fala: não, essa visão não é muito de Deus não, vou para outra que tem muito jovem lá, eu vou sentir melhor. Inseguro, não sobe degrau, vai ficar sempre ali no nível de fé e pode se contaminar. Mas a pessoa está declarando: Senhor, eu aprendi que o primeiro degrau é caráter, é fé em Cristo, salvação, mudança da personalidade, a morte do homem adâmico. E a pessoa fica firme, ele vai seguindo os degraus. Então no momento que a pessoa passa para o segundo nível, o que vai ocorrer? A pessoa vai ser acrescido de bondade, em outras bíblias de virtude. Se você pegar um dicionário simples de português, está lá no Sérgio Buarque de Holanda: bondade, ato da pessoa fazer o bem para alguém, ato da pessoa não pensar nele mesmo, mas dedicar o bem para outra pessoa, ou fundamentar sua vida em benefício de outro. É o sinônimo, conceito de bondade. Mas fala também virtude. E o conceito de virtude? Virtude quer dizer unção que o Espírito Santo está dominando. O Espírito de Deus já é majoritário. Então, ao subir o segundo degrau, é o sinal que o Espírito de Deus já está te dominando. Você vai fazer um passeio, você vai viajar, você vai fazer uma compra, você vai comprar uma roupa. Vai ocorrer o seguinte: o Espírito de Deus fala: meu filho, não é isso que eu quero, é dessa maneira. Meu filho, é isso que você tem que fazer agora. Virtude, domínio do Espírito de Deus, em prol de alguém, em prol da obra de Deus. Como também, se você examinar as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus diz que Felipe, um homem ungido e era um diácono na igreja primitiva, ele estava passando na região de Azoto, indo para Jerusalém. De repente, o que ocorre? O Espírito de Deus fala com Felipe, fala: Felipe, para essa carruagem, bate aí na porta da carruagem e manda o cocheiro parar a carruagem. E ele fez isso, ele mandou parar a carruagem, o cocheiro parou, abriu a porta, e quem estava lá dentro? O eunuco
ou administrador do país da Etiópia, que era aquelas origens lá da rainha de Sabá que visitou Salomão, mas ele estava sem entendimento da salvação. Então o próprio Espírito de Deus mandou Felipe parar e bater a porta daquela autoridade, e a autoridade parou. Então é o princípio da bondade. E veja bem, a bondade é o Espírito de Deus te mostrar pessoas que estão sofrendo, padecendo, que estão aflitos. Você tem um vizinho, tem um parente, você tem alguém que está sofrendo, sem ninguém chamar, sem a pessoa ter convidado, sem a pessoa saber que você estaria lá, porque você já está subindo o degrau da bondade, que vai levar bênção às pessoas, ou virtude. Simplesmente o Espírito de Deus começa a te falar: meu filho, você vai pegar a sua rua hoje e vai bater de porta em porta e vai falar do meu evangelho, da minha palavra. Ao você chegar lá, a porta já abre, a pessoa já está te esperando, porque Deus já está preparando o coração lá para a salvação. Então aí começa a desencadear um grande avivamento, mas as igrejas insistem em ficar no nível da fé, e muitas vezes contaminada por comércio, por contenda, por legalismo, por competição que visa, tem que bater a meta, não, cada um tem que ter 100, 200 para ter liderança, e aí vira aquela competição, e não é o evangelho que Cristo mandou pregar, que é todo semelhante de Cristo. Então, se não subir os degraus de fé, não terá a natureza divina. E o segundo degrau começa com virtude, com graça, com unção, com poder. Então veja bem, nessa semana ocorreu de algumas pessoas voltar ao ministério, mas agora eu posso relatar o que ocorreu, porque foi pela bondade. O que ocorreu? Então eu estava orando, e essas pessoas, Deus mandou ir atrás das pessoas, e falei: mas onde mora, onde está? Não, você vai nesse local, que lá a pessoa estará lá e vai te encontrar. E eu bati, estava lá a pessoa, falei: Deus me mandou você voltar e ir adiante, e o passado passou, e toda cilada enganosa que se levantou, não há nada de acusação, Deus é contigo. Então a pessoa está de volta, abençoado. Mas o que ocorreu? Deus que tem que dar ordem, Deus que mandou, Deus que deu a virtude. Então, se ocorre comigo, vai ocorrer com todos, nem só quem saiu, mas o incrédulo, o viciado, o problemático, o macumbeiro, quem está em dúvida, quem está padecendo. Então, quando tem avivamento, vem a necessidade, dons, maravilhas, as pessoas vêm por necessidade, mas o grande perigo é as pessoas serem exploradas por comércio, por contenda, por legalismo, por fingimento. É o que mais está ocorrendo, por evento jovem, por mundanismo. Agora tem boate gay para todo lado, tem eventos malignos para todo lado, tem forró para todo lado, tem jogos para todo lado. Então os atrativos estão aí para o mundo, atraindo as pessoas de todo lado. E o problema é que as igrejas querem copiar o mundo. Os atrativos estão aí para todo lado, e as igrejas vão fazer assim que vai atrair. E é o problema dos evangelhos contaminados. Mas por que não tem a fé pura, do trigo puro? Porque o trigo puro é o homem adâmico morrer, orar para a morte. E quando eu pregava assim: vamos orar para morrer, os pregadores, os pastores falaram: você está doido, não vai ficar ninguém na sua igreja fazer campanha para a morte. E até hoje, quando falamos, ainda tem irmão que estranha. Mas é isso, 1 Coríntios 15, cada dia viva a minha morte. O pior inimigo de Deus é nós mesmos, o homem adâmico. Mas aí eu não vou ter riqueza, casamento, fartura, vai. Não foi pregado na sexta-feira? Quando o ser humano pecou, ele perdeu a intimidade com Deus, os instintos espirituais, e ficou só os instintos adâmicos. Fome, demos até o exemplo do bebê. Nasce, a criança quer sugar o peito da mãe, instinto. Fome, desejo de sexo, alimento, é instinto. Alguns são naturais, não é nem pecaminoso, mas ficou aflorado, e os instintos espirituais acabou. Mas quando morre o homem adâmico, anda no espírito, então volta o desejo de Deus, de orar, comunhão com o Pai, e aí acaba isso. Não quer dizer que acaba os sentimentos naturais, não, continua abençoado o casamento, mas não contaminado em pecado, em corrupção, em amor do dinheiro.
mas sim santo para Deus. Então aí vai subindo os degraus de fé. Se a igreja não viver no Espírito, Romanos 8:1, quem tem Jesus e não anda mais na raça danca, mas no Espírito, não há mais condenação. Então andar no Espírito é que traz alegria e felicidade. Então quando a igreja sobe para o segundo degrau, começa um grande avivamento, porque não vamos fazer só campanha, porque tem muitos pregadores, muitos irmãos já até combateram, mas bispo, não faz campanha igual as outras igrejas, para encher, faz de curso, vocês têm dom, tem milagre, tem profecia, faz campanha de revelação, de profecia a todo momento, de levar a pessoa a ficar rico, vai encher, mas aí vai copiar os outros. Pelo contrário, isso aí é só acréscimo, porque a fé pura em Cristo não é simplesmente satisfazer o interesse da pessoa. Podemos orar, mas com pureza, mas visando o crescimento da pessoa, porque a maioria dos ministérios só vai fazer isso, aproveitar o nível do primeiro degrau de fé para manter as pessoas ali, mas não vai alcançar a natureza de Deus, vai contaminar. Mas quando então ajuda a necessidade da pessoa, mas já leva a pessoa a saber que ele tem que prosseguir na maturidade, Hebreus 6, deixar os rudimentos da fé, prosseguir a maturidade, logo ele é levado ao segundo degrau, bondade, que é virtude. Então a virtude é o princípio que o próprio Deus vai te falando, de você anunciar a palavra, de ir em certo local, de encontrar alguém na rua, e Deus já te falou antes, de ir no vizinho, e vai alastrando. É coisa impressionante o que vai ocorrendo. A palavra de Deus. Filipe foi um exemplo. Veja também o exemplo do centurião Cornélio, da corte italiana, piedoso, e ele orava, buscava a Deus, mas ele não entendia da salvação em Cristo, do Evangelho, da palavra de Deus. O que Deus pôde fazer para ele? O Espírito Santo então usou a bondade. Então fala com Pedro. Pedro ainda estava meio confuso, não pregava para os gentios, só para judeu. Aí desce um porco do céu num lençol, carne impura para o judeu, e Deus fala: come, Pedro. Ele fala: não, isso é impuro. E ele desafiando o próprio Deus. E Jesus fala: Pedro, não torne impuro o que Deus purificou. Aí bate lá na porta dele: ó, estão chamando você para ensinar Cornélio a caminho da salvação. Então ele vai lá e prega para a corte italiana, e dali vem um avivamento na corte italiana. Cornélio era um homem de grande posse, de muito conhecimento, de muita amizade, levou muitos para Cristo. E não foi porque alguém pregou, foi alguém que levou até a casa dele. É a bondade, é um nível, é o segundo nível de fé, subindo os degraus de fé. Então como que você está? Porque nós já terminamos o primeiro nível, já chegamos no ápice de sair do primeiro nível e já subir para o degrau de fé, a segunda etapa. E veja que tudo que foi pregado é primeiro nível. Tudo que foi pregado em 3 anos é sair do primeiro nível do solo do primeiro degrau para subir o segundo. Só que quando passa para o segundo, as coisas são rápidas, sobrenatural. É igual um trabalhador, ele já está acostumado a subir escada. A pessoa sobe a escadaria, ele está acostumado, ele garra ali no corrimão, põe o cinto de segurança da escada, sobe, as pernas estão fortes, olha lá para cima para fazer o seu trabalho, já está acostumado. Agora o problema é vencer o medo da escada, sair do primeiro nível. Mas quando o cristão já sai desse nível de carnalidade e vai agir na mente de Cristo, logo o Espírito de Deus vai ajudando ele a acrescentar a bondade, vai tendo a natureza divina. Então essa etapa é importantíssima, porque no momento que você vai tendo virtude e bondade, vai vindo outro acréscimo da fé, vai subindo os níveis, e o avivamento vai ocorrendo de forma assustadora, de forma tremenda. Veja bem que quando Paulo vai pregar na Grécia, a Grécia era o berço da medicina hoje, o berço da filosofia, que quer dizer amigo da sabedoria humana. A Grécia é berço da física, do estudo da natureza, berço da matemática, berço da sabedoria humana. Então Paulo chega na Grécia, em Corinto. Então o que ele vai pregar lá? Ele
não pregou cura e milagre, libertação, porque eles procuravam sabedoria. Ele não bateu na casa de ninguém, mas ele chega no Areópago, local de discussão de palavras, e lá estavam os epicúricos e estoicos. Está na Bíblia. Epicúricos é uma escola filosófica que adora o corpo humano. Os estoicos, uma escola filosófica que adora a natureza. Tanto é que hoje você vê muitas academias, pessoa cultua o corpo, pode até ajudar o físico, mas vem lá da Grécia. E a ecologia, não é o que mais prega hoje nas políticas social, política das nações, das cidades, a ecologia, defender a água, a natureza. Isso já vem lá da Grécia. Estoicos e epicúricos. Os epicúricos falavam, não, Deus está na natureza. Os estoicos falavam, não, tem que cultuar o corpo. Daí surgem as Olimpíadas, que vai ter até no Brasil, culto ao corpo, competição da física, do físico humano. E Paulo chega no meio de tudo isso. Então ele já sobe os degraus de fé, piedoso, no caráter de Cristo, cheio de bondade, mas ele chega lá no Areópago. Então ele começa a pregar, ele começa, ó atenienses, ó povo de Corinto, vejo que vocês são muito sábios, muito dedicados, vocês colocam nichos para deuses dos planetas, porque a maioria dos planetas foi os gregos que deram o nome deles, a maioria das filosofias, a maioria das coisas filosóficas vem da Grécia. Então ele encontra um nicho vazio e fala, eu vim falar daquele nicho vazio que está ali na praça principal de vocês. Naquele nicho vazio, eu quero apresentar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Senhor Jesus, o eterno Salvador, aquele que criou os céus e a terra. A esse vocês devem crer e servir e adorar. Mas como você prova que ele é Deus? Aí estava o povo lá, enfermo, doente, paralítico. Ele fala, você é doente, em nome de Jesus que eu prego, levanta agora. O milagre ocorreu. Não faz igual nas igrejas. As pessoas saem da cadeira de roda, ainda capengando um para cá, para lá, o pastor falando que está sendo curado, ou levanta só a muleta e não vê a pessoa, ou fala que foi curado. Não, aquela pessoa saiu andando, pulando, gritando, normal, os músculos atrofiados, o corpo voltou normal, milagre total e completo, além da sabedoria. E aí o povo aceitou o evangelho. Então veio o avivamento, porque Paulo já estava no nível de fé maior, degrau de fé, aplicou ali a sabedoria de Deus, que ela vem após a bondade da pessoa, a fidelidade, após a virtude, que vem após a fé, o degrau em Cristo. Veja que Jesus fala com Paulo no caminho de Damasco. Paulo aprendeu o evangelho sozinho 3 anos e meio no deserto da Arábia, e foi transformado, que Paulo que prega que o homem tem que ser mudado à semelhança de Cristo, e Pedro é o único que fala que tem que seguir os degraus, e até Paulo fala, Pedro escreve mistérios de Deus. Mas por quê? Porque ele recebe do Espírito de Deus que o cristão tem que ter a natureza de Deus subindo degraus. Então é isso que nós vamos ter agora, nessa etapa agora. Se você está firmado no primeiro degrau puro, não tem mais base negativa, contaminação, certeza, segurança, dedicação, fidelidade, não está mais contaminado com fofoqueiro, murmurador, pessoa maldosa, queixume, engano, do que esses irmãos que voltaram, relataram, ficaram tão perturbados da vida, de ouvir tanta gente, que se abalaram, mas a bondade de Deus os alcançou de novo. Então não se deixe levar pelo mal. O mundo é assim, Deus manda a semente do trigo e o inimigo vem contaminar o trigo. Então mantenha a palavra viva. Trigo é mente Cristo, caráter, identidade, agir como Cristo. Fora disso, corra, não aceite o engano, falatório, murmúrio. Se você está preparado, como Deus está mostrando que está, porque Ele ordenou ir adiante, por isso que nós interrompemos os degraus de fé, que foi pregado quase um ano anterior a esse, e teve que paralisar. E por quê? Porque o mal foi grande, o ataque, e Deus havia falado, meu filho ainda não está pronto para ir adiante, porque foi no período que mais pessoas
nos traiu, nos enganou e nos lançou praga, nos retirou até do ministério, sem até sabermos tamanha maldade. Então é para todo lado. Mas Jesus falou: meu filho, eu vim trazer espada e não paz. A palavra é árdua, mas vai adiante, que eu quero a igreja gloriosa. Então agora é o período de subir degraus, mas vamos passar para o segundo. Então estamos falando os degraus que existem, mas a igreja está já no nível melhor, para um avivamento muito grande. Mas se você falar: ó Deus, com diligência, com cuidado, eu quero a natureza de Deus em mim, eu estou firme, seguro, eu quero subir esse degrau, eu quero saber o que é bondade em mim para as pessoas, eu quero a virtude, como Filipe, eu quero chegar perto de um local já na hora de Deus e bater lá, a pessoa já receber, converter na hora. Isso vai espalhando para todo lado. Você vai receber um cliente do seu trabalho, talvez o cliente não foi lá nem comprar, Deus o mandou lá para você falar do evangelho, e antes Deus já está te mostrando o que vai ocorrer, e aquela pessoa pode trazer mais cliente, ainda vai converter, ainda vai tornar a sua casa um local de evangelismo, e o avivamento vai espalhando assustadoramente. Então isso é a visão que Deus tem dado para a igreja tornar gloriosa. Senão vai ficar só no primeiro nível, dependendo do bispo, do apóstolo, só mensagens que satisfaz a necessidade da pessoa e corre o risco de contaminação. 7 maneiras de pregar o evangelho, 6 contaminada. Mas na hora que sai do primeiro nível, não se contamina mais. Você estará sempre seguindo o caráter, a identidade, a personalidade, a herança em Cristo, e vai aumentando os níveis do degrau. Então hoje nós vamos orar como pela manhã, que você tenha realmente a diligência da bondade, o desejo da virtude de Deus, do Espírito Santo, começar a te falar: meu filho, é momento agora, sobre a tua fé, sobre o altar preparado, que espalhe o avivamento, que vá aonde Deus determina, que espalhe a glória de Deus, que leve vidas à conversão de forma assustadora, e as pessoas formar o corpo de Cristo de forma tremenda, porque não adianta tentar ganhar alma sem a bondade, aí vai fazer por mérito humano, aí as igrejas usam os métodos de marketing e de economia mundana, que é alcançar metas, alcançar objetivos, como vendas para ter o cargo. Se você arrumar 100 discípulos, você vira pastor. Se você abrir 100 reuniões, você vai tornar líder. Então a pessoa não foi por bondade, ele foi pelo marketing ou pela aplicação da chamada psicologia de grupo ou dinâmica, que é contaminação de muitas igrejas. Para muitos acham que está funcionando, mas não está gerando semelhança de Cristo. Então isso que nós combatimos na visão G12. 12 é só para Jesus, eles que vão julgar as 12 tribos de Israel, e aplicar métodos totalmente contrários a Cristo é contaminação do trigo, e vai levar à condenação, vai atrapalhar o avivamento. Mas Deus quer a igreja gloriosa. Então essa base terminou. Podemos repetir sempre, periodicamente, os que vão convertendo. Mas você que está seguindo, indo, sobre a tua fé diligentemente acrescente a bondade. Você vai ver mudança total. Deus te usar de forma gigantesca, momento a momento, sem você nem saber o que ocorreria, Deus operará na tua vida. Felipe é um exemplo. Pare essa carruagem, mande parar e bata na porta. E lá estava o eunuco da Etiópia, autoridade abaixo do rei da Etiópia, e ele fala do evangelho, ele prega Isaías 53, anuncia Jesus, que levou a dor, a moléstia, a enfermidade, a maldição. O homem converte, e no mesmo instante ele fala: então me batiza agora, ali tem água, vai ser batizado então é agora. Converteu e já levou o evangelho para a Etiópia, foi espalhando assustadoramente o poder de Deus. Então isso é para todos nós. A igreja gloriosa, quando ela começa o avivamento, ninguém segura mais. É um poder tremendo, não é método, não é prática humana, não é filosofia humana, não é atividade humana, não é conceito humano, mas é o mover do Espírito de Deus, é a natureza de Deus em nós.
no momento que vai subindo os degraus de fé. Quando não é a natureza divina, vai aplicar economia, marketing, vai aplicar teologia de prosperidade, vai aplicar a necessidade do homem, do que ele precisa, e aí contamina a fé. Mas a igreja gloriosa, ela tem a fé pura e vai seguindo o mover de Deus. Então, se você examinar em detalhes a igreja dos apóstolos, tudo isso ocorria periodicamente, normalmente, subir os degraus de fé e transtornar o mundo. Ocorreu grande avivamento. Então assim nós vamos ter nessa primeira etapa do ano, essa etapa dos degraus de fé mais aprofundada, e completaremos na primeira Santa Ceia, domingo agora, a Santa Ceia da natureza de Deus em nós. Então que você siga ao longo da semana, se você está realmente no primeiro degrau firmado. Mas se tiver medo das alturas, as pernas bambas, não tem segurança na palavra, não sobe degrau nenhum, vai ficar sempre nesse nível. Mas Deus já mostrou que há muitos seguros, dedicados, fortíssimos, vencedor, que estão olhando para a eternidade e não para a circunstância desse mundo. Então as palmas bem fortes para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique de pé e vamos orar, buscando a virtude, a bondade, acrescentar sobre a fé santíssima a virtude. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos prosseguindo mais uma etapa da igreja que caminha em ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Senhor, esse tempo que passou foi um período, ó Pai, que foi para estabelecer a base da fé. Muitos acham que é só um encontro de 3 dias que baseia a fé. Muitos acham que é só porque converteu, batizou, já tem a fé é pura. Mas a palavra declara que o princípio da fé é Cristo. Sobre o fundamento que é Cristo, devemos construir a vida espiritual. E quando fala que Jesus é o fundamento, é porque leva a ter o caráter dele, a identidade, a personalidade. O homem adâmico não manda mais, e andar no Espírito, o altar preparado para Deus, e a morte do homem adâmico, andando no Espírito, é o que é a base em Cristo. E sobre esta fé devemos acrescentar a virtude, a bondade, para alcançar a natureza de Deus, que é o ápice, que é chegar no amor ágape, o amor do tipo de Deus. E quando isso alcança-se, a igreja torna realmente agradável ao Pai para o arrebatamento. E ao longo de subir os degraus de fé, Deus vai operando um avivamento histórico tremendo e sobrenatural. Pai, estamos agora em mais uma etapa da igreja gloriosa, Pai amado, em mais uma etapa, e a primeira grande Santa Ceia, que vai ser já domingo, é um período, ó Pai, tremendo, para grandes colheitas já, para já semear, para já bater na porta e a porta abrir, e o ímpio converter, o incrédulo, o caído, o conturbado, até o rebelde se voltar para a realidade e largar a contaminação satânica, diabólica e profana. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, opere grandissimamente nesta reunião, como pela manhã e agora neste horário e ao longo da semana. Que todos prossigam esta semana preparando para a grande Santa Ceia, a primeira do ano, intitulada Alcançando a Natureza Divina, subindo os degraus de fé. Ó Pai amado, que todos sejam honrados, ó Pai, que ninguém desista, que nem abale, que ninguém retroaja, que ninguém se contente também em ficar no primeiro degrau, no primeiro nível, que é um perigo que pode se contaminar, porque no primeiro nível pode ouvir 7 maneiras de pregar o evangelho, mas na hora que sai desse primeiro nível, ruma à natureza de Deus, é algo sobrenatural e tremendo. Confirma, Pai, tão grande avivamento. Honra a todos com saúde, vigor, vida abundante, uma igreja que vá adiante. Tu falaste que seria árduo a mensagem, mas tem chegado o tempo agora de refrigério, tem chegado o tempo de todos experimentar bondade no coração, virtude, ao ponto de espantar o que vai ocorrer, seja na família, no vizinho, com o cliente, com a pessoa até estranha na rua.
Deus faz o seu milagre ocorrer, a sua obra tremenda ocorrer, para um grande avivamento. Temos certeza, Pai, de algo gigantesco, de algo sobrenatural. Pai, que todos façam esse voto da grande Santa Ceia, primeira do ano, e está consagrado todo este mês de janeiro a Deus, para ricas e copiosas vitórias, jamais vista antes. A obra é tua, ninguém pode detê-la. Aviva mesmo o teu povo, Pai, nos ajuda a prosseguir na maturidade em Cristo. Ó Espírito de Deus, que venha nos ajudar, momento a momento, a alcançar a natureza do Senhor, largar as concupiscências deste mundo, da carne, do engano, e prosseguir no propósito de Deus. Vida abundante para todos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer